Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é o S Brasil Debate. Hoje vamos falar sobre conflitos banais que se tornam crimes. Para isso, conversamos com Francisco Lima Filho, seja muito bem-vindo. Ele é mestre em psicologia, psicanalista, professor do Centro Universitário FAESA e participante da Escola Lacaniana Psicanálise de Vitória. Recebemos também José Darcy Arruda, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, especialista em segurança pública e em gerenciamento de conflitos e situações de crise com tomada de reféns. Recebemos também Thiago de Carvalho Guadalupe, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é doutor em política social, especialista em políticas públicas de gestão governamental e é coordenador de estudos sociais do Observatório da Segurança Cidadã do Instituto Jones Santos Neves. O ser humano perdeu a capacidade de refletir sobre a preciosidade da vida? A conversa tem dado lugar à violência? É sobre isso que conversamos hoje. Senhor delegado, a intolerância virou regra, né? Você que atua na segurança pública, a gente vê muita intolerância em rede social, muitas vezes no trânsito. Qual a sua avaliação? Tudo bem, Amanda? A gente tem analisado isso quando a gente faz um estudo científico do crime, quando a gente quer entender, né, a dinâmica, quando a gente quer entender o que leva, a motivação, né, que leva a esses crimes, a gente tem observado, sim, um elevado tom de intolerância das pessoas. E essa intolerância, depois o doutor Francisco pode até tecer por mais preciosidade sobre esse tema, né, que fala muito da mente, né, fala da doença da mente, fala da doença na mente, né, Francisco? A intolerância, ela tem um incremento, aí vem o incremento, que é a bebida, né, que é o álcool, que é a droga, determinadas situações. Então, as pessoas estão lá naqueles eventos, nos bares, né, determinada situação, e eles não conseguem, eles chegam ao limite da intolerância, que querem resolver as suas questões com a própria força, fazendo justiça com as próprias mãos, e às vezes perde o controle, né, sobre essa situação. Nós temos uma figura de direito penal que fala justamente no fator social, no fator emocional, na violenta emoção e paixão. O que significa essa violenta emoção e paixão? É justamente porque você perde, né, a pessoa pratica o crime sob domínio de violenta emoção e paixão. Quer dizer, o que é isso, então? O domínio já está dominado por uma situação que ele não consegue conter. Então, a gente sempre acaba colhendo essas situações funestas, né? De repente, no interior do estado, tem acontecido muito. Nós temos aí um índice, aí, por exemplo, no norte do estado. Hoje nós estávamos falando ainda ontem sobre um município no norte do estado, e que o delegado confidenciou para mim que 40% os crimes são provenientes de droga, uns 40% de proximidade com relação à bebida, bares, enfim. Então, isso a gente precisa entender para intervir nesse processo, né? Acho que uma polícia, aí vamos falar de polícia, uma polícia mais comunitária, uma polícia mais próxima, né, do cidadão, ela talvez consiga interferir nesse processo. Mas o que a gente tem observado é que, de fato, tem acontecido situações dessa magnitude, de a pessoa estar no ápice, né, do seu estresse, do seu cansaço, da sua intolerância, aí ele não consegue mais controlar a sua inteligência emocional. Ele não para, não, ele reage. Então, isso a gente tem observado. É isso mesmo, Francisco. A questão de saúde mental é importante, né? Com certeza. Acho que a saúde mental é uma coisa que a gente sabe, né, que na contemporaneidade está bem em frangalhos, assim, né? A gente vê altos índices de depressão, altos índices de estresse, né? E eu diria que esse fenômeno, na verdade, ele é um fenômeno que é difícil de ser entendido de maneira simples, né? Se você faz um histórico assim rápido, a humanidade sempre teve violência, sempre teve agressividade. Não tem troca humana sem agressividade, sem intolerância em algum nível. E ao mesmo tempo em que se houve agressividade, intolerância, violência, criou-se também mecanismos para regular um pouco essa violência, para que a gente não fique se matando o tempo inteiro, né? E tem um pouco uma impressão de que esses mecanismos hoje eles estão um pouco em crise,
no sentido da percepção da capacidade desses mecanismos de fazer justiça, por exemplo, né? Não é que há uma incompetência necessariamente na justiça, mas a percepção é de que haveria isso, né? Então é como se entrasse muito uma lógica olho por olho, dente por dente, porque eu não posso muito contar com as instâncias legais para que, de alguma forma, a gente possa fazer justiça, mediação de conflito, conversa, né? Eu acho que uma coisa que seria muito importante a gente discutir aqui é a coisa da palavra e do diálogo, efetivamente, né? Porque eu não sei se as pessoas estão perdendo a capacidade de diálogo, mas eu acho que o diálogo está em crise. A própria palavra está em crise, ela parece que está perdendo, assim, o efeito de troca social nesse sentido, né? Então eu acho que se você junta um pouco esse contexto histórico, social, e ao mesmo tempo, né, em que você considera fatores da saúde mental das pessoas, onde você tem maiores índices de estresse, né, de depressão, suicídio, né, a gente vê esse tipo de coisa. Antes de vir para cá, estava pesquisando um pouco, né? A nível mundo, a gente tem mais pessoas que se matam do que pessoas que matam as outras. Isso não é uma realidade no Brasil. No Brasil você tem mais homicídios do que suicídios, né? Mas a nível mundo você tem uma violência hoje que é uma autoviolência infligida, e talvez isso toque nesse ponto da saúde mental, que eu acho que é importante ser discutido também. O Thiago pode trazer dados, né, para essa conversa. Isso, eu vou trazer um pouco a lente da pesquisa, né, como pesquisador do Instituto Jones, e eu acho que tem uma questão importante para complementar o que os colegas já pontuaram, que é a questão da nossa sensação, né, da percepção, ainda mais em uma sociedade muito individualizada hoje, cada um em seus perfis, em redes sociais, e brigando e já discutindo ali dentro desses perfis, né, cria-se essa animosidade e essa sensação de insegurança, né? Agora, quando a gente vai se distanciar e fazer uma pesquisa e analisar dados, por exemplo, em relação à própria violência no Estado, a gente vê que muitas vezes não tem uma convergência entre percepção e fato, né? Se a gente for pegar dados extremos, né, de violência extrema, que a gente fala de criminalidade letal, o Estado hoje está em um momento, né, de decréscimo de homicídio, está muito mais seguro. Isso com certeza a gente pode falar pelas pesquisas que a gente monitora, né, no Instituto Jones, do que há 10 anos atrás, né? O Espírito Santo já chegou a ter 58 homicídios por 100 mil habitantes, né? O segundo estado com a taxa maior do Brasil por volta de 2010 ali, né? Hoje, essa taxa é de 20 por 100 mil habitantes. O Espírito Santo sai de segundo para 14º, 15º estado em relação a uma taxa de homicídio. É lógico, homicídio é uma taxa, um indicador extremo, né, de você retirar a vida de alguém. É claro que essa intolerância provoca vários tipos de violências, que não só essa violência extrema. Mas é interessante também a gente pensar o quanto que esse mundo individualizado e a sensação que causa na gente, o professor Francisco pode falar melhor do que eu, também traz essa coisa muito do medo, do risco, e até a gente fica muito mais na defensiva para o diálogo, como foi colocado, do que propriamente a gente, pô, será mesmo que, né, a gente não conseguiu já ter mais controle em relação a toda essa violência que está em volta da gente? Então é uma questão que a gente pode desenvolver mais para frente, né? Voltando na questão do diálogo, que foi colocada pelo Francisco, um exemplo recente foi a morte do Breno, né, que era um rapaz que foi assassinado na Rua da Lama, por conta de uma discussão a respeito de cerveja. E a questão do diálogo que você estava colocando, isso poderia ser evitado? As pessoas ficam se perguntando, né? Por que isso não foi evitado, né? Se eram duas pessoas ali num debate. Aí entra a importância, acho que, do diálogo que você estava colocando aí, né? Então, eu acho que sim, né? Mas eu tenho um pouco a impressão de que ali é mais o estopim de uma coisa, né? O motivo, muitas vezes, é meio banal, né? O doutor pode falar sobre isso melhor do que eu, mas eu acho que aquilo, na verdade, é representativo de algum estresse ou de alguma violência, né? Ou de alguma coisa que a pessoa... como tecnicamente a gente fala, às vezes, de uma raiva mal direcionada, né? Então eu acabo, assim, agredindo quem está na minha frente, quem não está muito aí. É um pouco essa coisa, né, que o Thiago estava falando, é importante, porque como a gente tem vivido uma lógica muito em si mesmada, o outro é uma coisa que para mim não interessa tanto, né? Interessa eu, no final das contas. Então a gente tem perdido muito essa capacidade de fazer laço com o outro, de não tomar o outro necessariamente. Seria, desculpa, aquela sensação que o doutor Arruda colocou, né, da reação emocional, né? Seria um caso desse? A gente pode pensar que sim, né? Mas talvez reaja emocionalmente, porque talvez tem
muita emoção, vamos pensar assim, que não está elaborada, que não está expressada, né? Trabalhada. Isso, né? A gente poderia ler nessa chave, assim, né? Isso. A gente, como polícia, né, como polícia, a gente se preocupa muito com esses comportamentos. Então, nós hoje estamos desenvolvendo um projeto. É um projeto que já existe há um bom tempo no estado de São Paulo, que chama-se Núcleo de Resoluções de Conflitos, porque o que aconteceu na Rua da Lama foi um conflito. E esses conflitos são muito corriqueiros, acontecem muito. Eu dou sempre um exemplo, assim, em sala de aula, né? Por exemplo, está lá o seu Joaquim, o seu Joaquim botou fogo no terreno dele, a fuligem veio e sujou toda a roupa do seu João. Então eles discutem e ali há um conflito. Um vai à delegacia de polícia e relata o seu fato. Aí está lá o policial, já está meio estressado, o policial também já está embrutecido. Bom, você vem aqui me perturbar com uma situação dessa, uma discussão de vizinho, não sei o que, aquela coisa toda. Mas para ele, o seu João, é uma coisa que está atingindo a ele, é algo que ele precisa resolver, porque está incomodando. Ele não conseguiu, né, através de um diálogo, ele sozinho, né, resolver a questão. Então você precisa ali de ter um mediador. Então o que acontece? Então ele chega aqui, não teve respaldo, não teve atenção, aí o que ele faz? Ele volta para casa. Vai na cozinha, pega uma faquinha pequena e volta lá para a discussão. A discussão se acalora e deu no relógio, vamos brincar assim, né? Morreu. Agora o policial vai ter que ir lá que ele tem um homicídio. Entendeu? Então, nós estamos elaborando um projeto, nós estamos criando aqui, na primeira região metropolitana, esses núcleos de resoluções de conflitos. Estamos fazendo parceria com faculdades, porque nós teremos o quê? Trazer esses conflitos para fazer esses termos de ajuste de conduta entre eles e resolver o problema. Essa situação do menino lá da Rua da Lama, ele poderia muito bem emitir uma nota, no dia seguinte ele comparecia a um núcleo desse, o rapaz seria chamado e ali então seria impedido, olha, você está devendo. Não estou devendo. Por que não está devendo? Então esse conflito seria mediado, né, por alguém. Então a gente está trabalhando isso justamente para tentar resolver essas questões que nós estamos vendo no dia a dia, né, que são as intolerâncias, que aquela inteligência emocional que não está dominada, né, a pessoa tem o sequestro emocional, rompe, né, enfim. Então, às vezes, até mesmo, não sei se a gente conseguiria chegar a esse nível, mas para a pessoa poder entender qual é o conflito dela. Nós temos um programa na Polícia Civil chamado Homem que é Homem. Né? O programa Homem que é Homem, ele justamente trabalha um grupo reflexivo. Um grupo reflexivo, ele leva o homem à reflexão, ao conflito, para ele entender por que ele usa de violência contra a sua companheira, ou então o seu companheiro, enfim. Né? Então, são assim, situações que nós chamamos de responsabilidade social, que nós estamos tentando intervir nesse processo. O doutor Francisco pode falar muito bem, porque quando ele lida com a mente humana, ela é muito complexa. Né? Então, o que nós estamos vivendo hoje, a velocidade hoje do tempo, do mundo, nem na velocidade do você querer ter, você não tem tempo. Né? Nesse dia eu estava lembrando de uma música, né, de Paulinho da Viola e Maria Bethânia cantando Sinal Fechado. Acho que não é do tempo de vocês, não. Né? Onde duas pessoas param no sinal e começam a conversar. Olha, tudo bem, eu vou indo, você, tudo bem? Como é que vai? Então, o senhor vai abrir, acabou, foi embora. Então, hoje não se tem mais tempo, Amanda. Nossa, quando eu vejo cena de duas pessoas, ou tá xingando, ou tá com o ouvido fechado. Hoje não tem mais tempo para você sentar à mesa com a sua família. Um chega às 11, almoça, outro chega às 12h30, almoça, outro chega às 2, um não se senta, não se conversa, não com o celular. Às vezes estão os 3 sentados na mesa, ou 4, um com o seu celular. A mãe querendo falar com a filha, manda uma mensagem para fulano. Mas peraí, tá no quarto, não manda tudo. Então essas coisas estão embrutecendo, essas coisas estão tirando o convívio. Eu sou do tempo que eu brincava de carrinho de rolimã, jogava bola de gude, né? Então a gente tinha convívio, a gente tinha relacionamento. Isso está, né? E isso está embrutecendo, está fazendo que as pessoas fiquem cada vez mais fechadas em si mesmas, como o doutor Francisco falou, e vem aí sempre desenrola aí na situação de crimes, né? Que a gente então todo esse estudo, o Instituto nos ajuda muito, o Instituto faz esse estudo para a gente, né, a respeito disso, para poder nos orientar também com relação a como se comportar e também desenvolver políticas públicas para esse tipo de situações. Né? Esse embrutecimento, né, Tiago,
individualização, né? A perda de contato com pessoas próximas, que também a falta de diálogo, gera falta de diálogo. Mas tem aquela sensação beligerante que você estava falando aqui, muita briga, muita tensão. Que fatores externos que causariam essas sensações hoje, a gente poderia avaliar? Acho que a gente já comentou um pouco, né? Essa velocidade que a gente vive e a questão das redes sociais, isso quebrou muito um outro tipo de relacionamento social que a gente tinha antes, né? Acho que é um dos fatores que tem individualizado muito as relações. E a correria do cumprimento do nosso rotina do dia a dia também automatiza muito. Esse exemplo do projeto Homem que é Homem, a gente lá no Instituto Jones, nós tivemos a oportunidade de avaliar esse projeto, tanto a Patrulha Maria da Penha, que faz as visitas tranquilizadoras, quanto o Homem que é Homem. Eu acompanhei 5 encontros desse grupo reflexivo, né? Depois, até, além dessa avaliação, eu puxei para minha tese de doutorado, porque foi uma coisa que me sensibilizou muito. E é um momento que, assim, os homens que estão em processo, muitos respondendo o processo de Lei Maria da Penha e tal, eles param ali para refletir o que está acontecendo, né? Porque a gente, pegando o gancho com a sua pergunta, a gente não está parando muito para refletir e buscando outras alternativas que não sejam esses conflitos, né? E ali, conversando com eles no final dos encontros, nessa avaliação, né, é muito interessante esse grupo reflexivo com esses homens, que muitos quebram um ciclo que pode chegar até no extremo de um feminicídio, né? Você quebra um ciclo de um homem virar para você e falar assim, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, e o que eu estava fazendo estava tipificado numa lei que é a Lei Maria da Penha. Então eu preciso mudar esse comportamento, essa forma que eu achava que não era um crime, e é um crime dentro de casa com a minha companheira, né? Então, acho que exemplifica muito essa questão colocada. Esse é um projeto que pode quebrar esse ciclo que acaba chegando, em alguns casos, no extremo de um feminicídio, por exemplo, né? E fazer uma anamnese, fazer uma autorreflexão, examinar-se a si mesmo, é muito difícil. Sim. É muito difícil. As pessoas não aceitam seus erros. Não é? O erro está sempre no outro, o eixo punitivo. Não, fiz isso porque você me fez isso, você fez aquilo. Às vezes o erro está nele e ele imputa o erro ao outro, né? Porque ele não consegue enxergar nele. Então, aquela pessoa que consegue enxergar os seus erros, consegue enxergar os seus defeitos e trabalhar isso, né? Eu fiz psicanálise, doutor. Fiz o curso para poder entender meu universo, né? Então, o meu professor de psicanalítica, ele falou assim para mim, Arruda, os meus pacientes chegam no meu consultório com uma postura mental rígida. Eles precisam passar por uma transformação de postura mental para chegar a uma postura mental equilibrada. Porque todos nós temos neurose, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa saber conviver com essa neurose, entendeu? Saber conviver com isso, né? E saber e que isso. Com a nossa neurose, com a neurose do outro também, né? Também, né? Também, porque o outro também Tem as neuroses. Tem, entendeu? Hoje eu trabalho muito uma tríade, que é do gerenciamento de crise, que você falou ainda há pouco, que é a necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade. Então, o que eu quero colocar com isso? O que é necessidade? Você está numa situação que você faz a pergunta para você, foi necessário que eu responda isso? É necessário que eu faça isso? Aí eu dou um exemplo assim, eu acordei pela manhã, tomei meu banho, deixei a toalha molhada em cima da cama. Aí, estou na mesa do café, vem a esposa daquele jeito, né? Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí eu paro. É necessário que eu entre em confronto, briga com ela? Não, eu levanto, vou lá, pego a toalha. Né? Então, isso, a gente precisa chegar um momento na vida da gente que precisa ter esse time de parar, analisar. É necessário que eu falo, porque às vezes você fala determinadas coisas que você vai se complicar pelo que você falou. Tem consequência, então você precisa avaliar isso se é necessário, aí depois avaliar as consequências do que você está fazendo e depois saber se é aceitável no mundo ético, moral. Né? Então isso aí é muito importante. Hoje eu vivo mais ou menos assim, eu procuro fazer isso. Quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, eu reflito, eu vou oro, eu vou a Deus, né? Porque eu paro para... Será que se eu tomar essa decisão, quais são as consequências? O que eu vou colher disso? Então, isso são coisas que a gente só adquire com o tempo. Mas por tudo que a gente vê em rede social, principalmente,
Não é muito bem assim, Não, né, esquece. Francisco? Ali. Eu acho que redes sociais é um lugar que as pessoas ficam mais corajosas, né? Porque esse outro a qual eu me relaciono, ele é um outro menos concreto, né? Uma coisa é eu talvez divergir de alguém virtualmente, outra coisa é eu divergir de alguém presencialmente. Eu acho que isso tem dimensões diferentes nesse sentido, né? Então esse outro virtual, ele é mais editável dentro da minha fantasia, né? Então é como se eu considerasse esse outro alguém que é muito imaginarizado por aquilo que eu acho que ele é. Sabe essa diferença? Uma coisa é você ver a foto de alguém, outra coisa é se encontrar com alguém e conversar com ela. Eu acho que são experiências bem diferentes, assim, de dimensão, de alteridade do outro, de alguma forma. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, a maneira como a gente tem se relacionado com o outro, ou o lugar que a gente tem dado ao outro, de alguma forma, é um lugar em que a gente tem perdido muito a troca, né? Agora isso acontece menos, mas um tempo atrás aqui no Espírito Santo, quando alguém subia na terceira ponte para se jogar, né? Eu lembro que isso acontecia com alguma regularidade. Eu lembro que era muito comum as pessoas pedirem para que ele se jogasse mesmo, né? Mas se joga logo, né? Tô com pressa. Porque estou com pressa, né? Porque tá todo então assim, esse lugar do outro hoje, o outro ele tem se tornado muito alguém que me atrapalha, né? Alguém que nesse sentido me impede de fazer o que eu preciso fazer. E eu acho que a gente precisa, de alguma forma, resgatar mais essa troca, né? Resgatar mais esse outro concreto, não esse outro virtual. Porque esse outro virtual, no fundo, é uma extensão da minha fantasia, né? Agora, esse outro concreto, essa pessoa que efetivamente vai fazer com que eu tenha que fazer algumas renúncias, porque existe uma outra pessoa do lado de lá, eu acho que isso é um resgate importante na troca social, em alguma medida. Assim. Amanda, Pode. permita só pegar esse gancho maravilhoso do professor, que eu estava... No início, eu trouxe alguns dados gerais do Estado, né? Nas nossas pesquisas lá no Observatório, a gente também identifica um aumento recente de casos. A gente não sabe se é aumento da violência em si ou de registro, né? Mas, de qualquer forma, com esse tipo de característica de violência que tem dificuldade de aceitar o outro, pegando esse link. Né? Então, assim, a intolerância religiosa, né? A questão da diversidade sexual, a não aceitação das diferenças em relação à diversidade sexual e aumento de tipos de violência com a população LGBTQIAPN+. Então, essa é uma questão que, aí voltando lá no início da nossa conversa, né, que é a necessidade de abertura de diálogo, estabelecimento de vínculos, né, mais efetivos, é uma forma muito importante de prevenção para esse tipo de violência, que acontece muitas vezes dentro de casa em relação à mulher, né, ou dessa questão de como que eu estou enxergando o outro, né, ou eu quero eliminar o outro de alguma forma, né? Então, é interessante, lembrei dessa pesquisa com a fala do professor, da gente fazer esse link, que é um tipo de violência de não aceitar a diversidade, o outro, né? Essa intolerância, esses tipos de intolerância, né? Eu acho que é um ponto fundamental, assim, porque a gente tem perdido também a capacidade de divergir. Eu acho que pode ser saudável divergir sem que necessariamente isso caia em querer eliminar o outro, né? Então, acho que ter diferenças, nesse sentido que o Thiago está falando, Respeitar a posição. acho que a divergência ela não é necessariamente uma coisa ruim. Ela é ruim quando eu entendo que se o outro não representa aquilo que eu penso, ele não deve existir, né? Exato, exatamente. Mas assim, aqui no Brasil, já que você tocou no assunto, precisa falar da questão da bipolarização, né, política. Que aí, às vezes, é uma questão política que afeta o dia a dia, na casa das pessoas, né? Vocês percebem essa questão influenciar também nessa falta de igual você está falando, né? Não divergir, mas sem querer eliminar o outro. Né? Sim. Porque aí eu acho que a lógica é matar ou morrer, né? Quando você tem uma coisa polarizada, né? Assim, só tem espaço para o ou, não tem espaço para o e, né? Ou eu ou o outro, né? Se não for eu, é o outro, se não for o outro, é o eu. Agora, quando você tem o E, né, quando você pode fazer uma ideia de que, bom, tem o que eu penso, mas tem o que o outro pensa, é porque assim, a gente fala muito de aceitação da diferença, mas isso é mais complicado do que parece, né, no sentido de que, para aceitar a diferença, eu tenho que aceitar uma ferida narcísica em mim. Eu tenho que aceitar que o outro é uma coisa que eu não sou, né, que tem uma falta em mim também, em alguma medida. Só que a gente tem muita dificuldade com isso, né, de aceitar as nossas neuroses, de aceitar as nossas faltas. Então, eu acho que às vezes o discurso da diferença, muitas vezes ele parece passar por assim, eu aceito a diferença que eu acho legal. A diferença que eu não acho legal, eu quero eliminar ela, né? Quando eu acho que a aceitação da diferença, ela tem que ser em todos os sentidos, né? E aí eu acho que isso passa por a gente conceber que o outro é uma coisa que eu não sou, né? Tem algo em mim que falta que o outro tem, nesse sentido.
Então, aceitar a diferença, eu acho que ela está bastante ancorada na ideia de uma ferida narcísica, né, entre aspas, que é difícil, não é tão simples assim. Né? É isso mesmo, delegado. Basicamente é isso. Acho que o Francisco resumiu todo o contexto, né? Em que a gente acaba vendo isso hoje de forma material, né? A gente consegue ver isso acontecendo, né? Toda essa situação da não aceitação, do meu posicionamento, eu sou assim, eu penso assim, o outro não. É como ele colocou, né? Aquela diferença, isso aí me simpatizo, legal. Quando eu não simpatizo, Quero acabe, né? então, justamente isso. Então, a gente, né, agora imagina, gente, que nós estamos na ponta da linha, né? Nós estamos lá no final, nós somos aquele que tira, né, a pessoa, né, do seio da sociedade, que já está totalmente em condições de não conviver, né? A gente tem que retirar e encaminhar para um outro, né, para outro setor e tudo mais. O que a gente tem, quando foi falado aqui também da percepção, daquela coisa de eu vou resolver com as minhas mãos porque eu acho que a justiça não vai resolver, é justamente uma política, né, de justiça criminal do Brasil, que é uma política de não encarceramento. É a política do Brasil, é o sistema criminal brasileiro. Né? Eu dou aula de direito penal, processo penal, então não tem jeito. Essa é a política, né? A política é do não encarceramento, da progressão da pena, né, se possível, não encarcerar em hipótese alguma. Né? Então, isso faz com que aquelas pessoas que não têm esse entendimento, que não aceitam esse sistema, coloca na mente que a lei é isso, a lei é aquilo, que não resolve, então eu vou resolver. Né? A lei não resolve, fulano matou, mas com tantos anos já está na rua, enfim. Então, mas a política, o sistema criminal brasileiro é de ressocialização, de recuperação. É o que quando as pessoas falam que a impunidade está incentivando, seria mais ou menos isso? Na verdade, ele fala da sensação da impunidade, né? Ele acha que o Estado não age. Uma certa feita eu entrevistei um preso, isso faz muitos anos, e eu perguntei para ele, né? Era a 7ª vez que eu estava prendendo ele. E eu perguntei, mas você não tem medo de ficar muito tempo preso? Ele falou, não, eu vou resolvendo, rola uma testemunha lá em Rondônia, até não existe, aí vou ganhando prazo, daqui a pouco explode o prazo, eu consigo liberdade, e por aí vai e tal. Aí eu falei, então ok, mas e lá? E quando você chega no sistema penitenciário, eu falo, lá não, lá é diferente. Por que é diferente? Não, lá tem lei. Lá tem lei. Se eu transgredir a lei, eu sou julgado, sentenciado e executado em 24 horas. Falei, interessante. Então lá dentro você cumpre. Aqui fora, né? Por quê? Porque lá dentro ele tem a certeza da punição. Aqui fora ele sabe que ele pode procrastinar e vai. Né? É o que proporciona a legislação. Isso é legislação. Não é eu, não é Francisco, não. É a legislação. É o legislador, né? É o sistema, é o pensamento, enfim. Mas isso a gente tem que conviver. Eu não posso ficar atrelado a isso. Eu tenho que desenvolver minha função, fazer meu papel, né? E assim a gente vai trabalhando. Mas estamos colhendo resultado, nós estamos trabalhando bastante, estamos mostrando que as pessoas estão entendendo que não vale a pena matar. Entendeu? Agora nós estamos com uma pequena crise no crime patrimonial, mas o crime patrimonial ele advém de uma cultura socioeconômica. Né? Mas a vida como bem maior e tudo, eles já estão começando a entender que não vale a pena. É melhor eu não fazer para eu ter tranquilidade no meu negócio. Entendeu? Então eu já estou começando a entender isso e a gente está trabalhando bastante. Né? Estamos com uma redução considerável. Né? Um estado que tinha em 2009 2.100 homicídios, para fechar esse ano com menos de 800, então é algo assim, entendeu? Já bem, né? Bem estruturante, uma coisa que eu acho que não perder isso, eu acho que é muito difícil, entendeu? Acho que daqui para frente a gente vai continuar constituindo um estado bem mais seguro, como está nesse caminho. É isso mesmo, Thiago. Enfim, acrescentar alguma questão? Que eu tinha comentado essa questão, né, da sensação e do fato da redução da violência de forma geral no Estado, que eu tinha comentado antes. A questão que você falou, né, da polarização política, é interessante, é normal a divergência, né, de ideias, de política, de pensamento. Né,
antigo político mineiro Tancredo Neves falava que não brigava com pessoas, né? A questão era o embate das ideias. Sim. Então, assim, hoje a gente, mais uma vez, vamos bater na tecla de novo do diálogo. Ou seja, você tem momentos de disputa de um projeto político, disputas de eu acredito mais em um tipo de programa nessa área, na saúde, na assistência, na segurança. Agora, terminou o momento de embate né, dentro de um princípio democrático, teve um projeto vencedor naquele período, a ideia é que consiga todos coexistir, não a gente voltar para a falta de um diálogo e querer que o outro não exista, eliminar o outro. Né? Então, essa ideia de estar mais conectado é importante, né? Você quer complementar? Não, acho que o Thiago disse muito bem, assim, né? Eu lembrei de uma frase do Freud, né? É um psicanalista importante, ele diz que o primeiro homem que, ao invés de tacar uma pedra em seu inimigo e atirou uma ofensa, esse homem fez a humanidade avançar, né? É claro que ele não estava pensando que a gente tem que ficar se ofendendo, mas o que ele estava querendo dizer é que talvez uma violência, uma intolerância mais sublimada, ou que está simbolicamente na palavra, ela é menos pior do que o ato nesse sentido. E aí você pode pensar nesse sentido, por exemplo, no esporte, né? Quando eu penso, por exemplo, Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo é uma guerra sublimada. O pessoal está competindo, né? O pessoal está ali querendo ganhar, tem um inimigo, tem um adversário, mas aquele tipo de violência, aquele tipo de competitividade, ela produz um bem social maior, né? Então é como se a gente pudesse pensar assim também em destinações para esse impulso de agressividade humana, que socialmente a gente poderia utilizar isso de uma maneira melhor, né? Eu acho o futebol até uma alegoria importante, porque o mais odiado do futebol é o juiz, né? É aquele que fica lá, né? Colocando as regras, tentando mediar. Você vê que É o mais difícil. É uma figura difícil, né, contemporânea. A gente tem o VAR hoje, né? Que talvez ajude um pouco, assim. Mas eu acho assim que talvez tenha algumas saídas nesse sentido. Eu acho que a própria arte, nesse sentido, né? Talvez tenha formas de você, assim, criar saídas mais sublimadas, né? Ou que produz uma espécie de benefício social do impulso agressivo humano, que, como estava comentando anteriormente, eu acho que está na convivência humana desde que a humanidade existe, assim, não tem muito jeito. Está mal alimentada, né? Mal trabalhada. Né? Talvez, nesse sentido, a gente está tendo poucas destinações interessantes. Assim, né? Aí você adiantou a minha última pergunta para encerrar o debate, que seria exatamente essa. De que formas que a sociedade, os governos, podem estimular melhor a aceitação das diversidades, né, de pensamentos contrários, e que para que se evite para evitar que esses conflitos banais possam chegar nas vias de fato, aí de repente até um homicídio, como a gente já viu acontecer. Aí eu queria saber a sua opinião, Thiago. Eu acredito que políticas públicas que invistam nessas ideias que debatemos aqui, já algumas boas práticas no sentido de mediação, né, de conflito, no sentido de formação, né? Lá no Observatório, a gente, a cada semestre, tem um curso de análise criminal que pesquisadores e principalmente profissionais da área de segurança pública são capacitados a trabalhar mais em cima da informação em si, da estatística, da evidência empírica, do que abertamente, né, de forma senso comum, eu acho que é assim, eu acho, não, mas como que está o dado, o que está acontecendo, como que a gente pode focar uma operação, né? Então, assim, a formação do trabalhar o meu dia a dia, mudar a minha rotina do dia a dia para uma coisa baseada em uma evidência científica, uma política pública voltada a resultado, e uma política pública, nesse caso aqui, né, que valorize mais um diálogo preventivo do que uma repressão sem planejamento, sem uma justificativa anterior, né, do que pode ser evitado, né, de uma forma mais qualificada, tendo essa passagem por um diálogo, né? Como a gente o delegado já tinha colocado exemplos aqui, né? Se você quiser comentar mais sobre esses exemplos ou outros, né? Não, eu entendo dessa forma, né? Eu entendo também que acho que tem que haver participação de outros atores quando nós falamos sobre segurança pública. Eu acho que segurança pública não é o fim em si mesmo. Você precisa, por exemplo, ter uma boa saúde. Você precisa ter um médico da família. Você precisa ter uma boa creche para a mãe ter uma tranquilidade, deixar seu filho para uma boa escola, né? Uma boa educação. Enfim, então eu acho isso tão importante. Eu vejo pessoas que têm uma determinada doença da mente e de repente rompe, aí cometeu o crime. Eu falei, poxa, mas
outros suicídios porque são maníacos depressivos, mas nunca tiveram a visita de um médico na sua casa, nunca tiveram conhecimento disso. Então, eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. A gente precisa ter que cuidar de pessoas. O Estado precisa se preocupar em cuidar de pessoas, entendeu? Então, porque o dia a dia é muito interessante. O apóstolo Paulo ele escreve a comunidade de Efésios e diz assim: olha como vocês estão vivendo. Não vivam como insensatos, e sim como sábios. Aproveitem as oportunidades, porque os dias são maus. Né? Os dias são maus. O que os dias são maus? Os dias são cansativos, os dias são puxados. Né? Você chega em casa, às vezes, você não quer mais nada, quer tomar um banho, comer uma coisa e tchau. Não quer nem conversar em tudo. Então, a gente precisa ter também esses momentos para a gente. Né? A gente precisa saber equacionar isso. Né? Eu estou tentando fazer isso na minha vida. Não é fácil, sabe? Não é. Mas eu vou lutar por isso. Né? Eu estou vencendo meu quarto câncer agora. Né? Então, como é que aconteceu isso? Enfim, então eu tive que conviver com isso. Tive que mudar muita coisa. Perdi 20 quilos, enfim. Então você muda. Você muda, você começa a olhar a vida de outra forma. Primeiro você agradece muito a Deus por estar vivo. Toda noite eu agradeço. Obrigado porque o Senhor me concedeu mais um dia de vida. Enfim, então isso eu agradeço muito. Mas eu acho que a gente precisa ter essas reflexões. E o Estado precisa cuidar. O Estado precisa cuidar, trazer esses momentos, trazer esses fóruns de discussão, levar pessoas à resolução desses conflitos, e, né, se identificar e procurar, de uma certa forma, e no caso o Estado, a própria sociedade como um todo, ser mais tolerante, respeitar mais o outro, o espaço do outro, né? Respeitar o direito do outro. Né? O Piano já dizia, direito é dar direito a quem de direito. Né? Então, isso eu acho que é meu direito, então eu tenho direito. Né? Não, eu vou recorrer até a UPA, mas o direito é meu. O que fadiga também, por exemplo, você está numa demanda na justiça, você tem o direito, mas aí recorre. Aí quando você já está no final da vida, você vê o benefício, não vai ter mais. Então a gente tem que ter uma justiça mais séria, mais voltada para a resolução disso. Observa, não, o direito é dele, eu vou dar o direito dele. Não ficar procrastinando, né, pelo prazer de procrastinar. Tem gente que trabalha nisso. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma grande revolução. Não sei se eu concordo. Ia pedir a palavra para Francisco, né? Dessa busca por alternativas. Né? Se tem mais, quais outras você poderia citar, ou que você pensa sobre isso? Eu confesso que eu sou um pouco nostálgico, assim. Eu acho que a gente precisa resgatar um pouco de tecnologias analógicas, né? Assim, as coisas de conviver com o outro, efetivamente. Eu acho que diálogo, né? A gente falou muito de diálogo é fala, mas também é escuta, né? Então o que eu vejo muito nas redes sociais, eu acho que as redes sociais, ela deu voz, mas ela fez com que a gente parasse de escutar. Acho que as pessoas, elas falam muito, mas ninguém escuta muito ninguém nesse sentido, né? E aí eu acho que essa convivência, isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu acho isso tão saudável, no sentido da gente poder efetivamente ter uma troca mais concreta com o outro, para além desse outro virtual, que eu acho que isso é dado a muito imaginário, eu acho que isso é dado a muito falta de limite, eu acho que a internet muitas vezes é uma terra um pouco sem lei, assim, né? Então eu acho que talvez um resgate um pouco a uma vida mais analógica não faria mal a ninguém, como canja de galinha. Falou, com certeza. Bom, queria agradecer a presença do delegado Darcy Arruda, muito obrigado por ter participado. O civil agradece, eu agradeço. Obrigado. Do psicanalista Francisco Lima Filho, muito obrigado pela participação. Agradeço também e parabenizo pelo tema. E de Thiago Guadalupe, do Instituto Jones Santos Neves, muito obrigado por ter participado. Isso, eu que agradeço, todos os colegas lá do Instituto Jones. Para você que nos acompanha e quer saber mais sobre essa e outras informações, acesse sbrasil.com.br, nos siga nas nossas redes sociais e até a próxima.